Deus deu uma palavra abençoada para você e para mim nessa manhã. Eu tenho certeza que ela vai falar aos nossos corações. Amém? Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Segunda vez também, terceira. Sejam muito bem-vindos à comunidade cristã Ágape. Eu gostaria que você pudesse ler essa frase comigo. Esse é o tema da nossa mensagem. Jesus, o modelo a ser seguido. É um desafio ou não? Muito. É impossível? Não. Nós podemos ser como Jesus. Eu tenho plena convicção disso. E gostaria que você abrisse o texto comigo em João capítulo 5, versículo 19. Que bom que você chegou à nossa igreja, que bom que você decidiu estar aqui no nosso meio. E você que está assistindo por este vídeo também, que está sendo gravado, que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente. Amém? João capítulo 5, versículo 19, diz assim. Todos acharam? Amém? Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero aqui só trazer para você e repetir uma frase: porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Vamos orar. Pai, nesta manhã a Tua palavra foi aberta e está aberta. Te agradecemos em primeiro lugar, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, de abrirmos a Tua palavra. Em segundo lugar, ó Deus, pela oportunidade da liberdade que nós temos nesta nação, de estar estudando a Tua palavra e recebendo através da Tua palavra fundamentos muito fortes, para que nós possamos ser edificados na rocha chamada Jesus Cristo. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha abrir o nosso coração, para que tudo aquilo que o Senhor venha falar nessa manhã, venha de encontro aos nossos corações. E que cada vida que adentrou aqui dentro da Tua casa, que está na Tua casa, seja tocada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. E que essa pessoa seja confrontada, edificada, repreendida, exortada pela Tua palavra. Porque o Senhor exorta a quem o Senhor ama. E aqui está, Senhor, o Teu povo, a qual o Senhor ama. Repreendemos toda ação do inimigo, repreendemos toda ação contrária que não seja a ação do Teu Espírito agora, em nome daquele que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o justo, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bom que você decidiu abrir a palavra do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. O tema de hoje é Jesus, o modelo a ser seguido. Vamos pensar um pouquinho aqui. Modelo. Quantos modelos existem hoje? Vamos começar aqui de carros. Uma infinidade, grande, pequeno, médio, sedã, hatch, luxo, semiluxo, luxuoso demais, enfim, vários modelos que você pode olhar e desejar. Roupas, existem vários tipos de roupa, várias marcas, vários modelos. Existem tipos de acessórios que que nós colocamos, como as mulheres colocam colar, brinco. Existem vários modelos, vários modelos. Existem também modelos de pessoas, altos, baixos, uns mais
fofinhos, outros mais magrinhos, uns bons, uns ruins, uns que fazem a diferença e outros que não prestam para fazer diferença nenhuma. Esse é o modelo que nós encontramos fora, lá no mundo. E esse é o modelo que muitas vezes o mundo quer que nós sigamos. Jesus é o modelo que nós devemos seguir, porque ele é o estilo de vida que precisa ser copiado. Este é o modelo que precisa ser copiado. Isso é muito difícil, por quê? Porque existem várias formas de você dizer que você pode seguir a Jesus. Você pode seguir Jesus por causa da sua morte. Você pode seguir Jesus por causa da sua ressurreição. Você pode seguir Jesus pelo tanto que ele sofreu. Você pode seguir Jesus pela ideologia que Jesus colocou naquela época. Talvez Jesus seja uma ideologia. Jesus é um modelo a ser seguido por causa das quebras de paradigmas, mas nenhum modelo é melhor do que este que eu vou dizer para você. Jesus é o modelo a ser seguido porque Ele é Deus. Ele veio ao mundo, mas Ele voltou para o lugar de onde veio. A sua encarnação, a sua humildade do seu nascimento em Nazaré, a sua paciência e dedicação como marceneiro em seu longo período de jejum, a sua solitude após o batismo, suas noites de orações ou de oração após longos períodos de ensino, antes das suas tomadas de decisões importantes, seu silêncio das acusações do seu inimigo, sua paciência, misericórdia e amor com um povo simples, seu sacrifício na cruz do Calvário. Este é o modelo de Cristo a qual nós devemos segui-lo. Tudo que eu falei para você nos leva a amar Jesus incondicionalmente. Leva-nos a amar Jesus acima de todas as coisas. Independente da vida que você leva, independente de qualquer situação que você possa estar passando hoje, ou de qualquer tribulação, ou se o seu coração está agitado ou não, ou se o seu coração está tribulado ou não, Jesus é o modelo a ser seguido, porque Ele morreu por você, e Ele é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, e eu creio que Ele voltará em breve. Ele é um modelo a ser seguido, e não basta você ter apenas um mero conhecimento dos evangelhos, porque conhecer o evangelho, sem a prática cristã evangélica, conforme Jesus nos ensinou, nós produziremos pessoas flácidas e frouxas. Jesus é um modelo a ser seguido pelos seus ensinamentos, porque o que você tem em mãos, tanto em papel ou através de uma tecnologia, uma Bíblia, dentro de um iPhone, dentro de um iPad, um iPod ou qualquer meio eletrônico que você possa ler, não adianta você ler sem que aquilo que você está lendo venha a ser prática na tua vida. Fora isso, se você não colocar em prática o Jesus modelo de ensino, você vai ser frouxo e fraco, e você vai ser flácido diante de todas as acusações que o inimigo vai fazer contra a sua vida. Se fez contra Jesus, vai fazer contra você. Por quê? Ele quer desanimar, ele quer tirar o foco da sua vida, ele quer tirar Jesus como sendo o centro do evangelho, o foco da tua vida, o centro da tua vida, para que outra coisa substitua. E quando essa troca acontece, eu me torno fraco diante das adversidades, eu me torno frouxo diante das acusações. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Em Mateus capítulo 4, quando nós lemos as tentações, ele tirou, o diabo queria tirar, o inimigo queria tirar o foco de Jesus, mas ele rapidamente colocou o foco à frente, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe onde está essa palavra?
Dentro do seu iPhone, dentro do seu iPad, dentro do seu iPod, ou, como gosto de dizer, dentro da tua Bíblia, que é a palavra de Deus escrita. Uma coisa muito interessante, que eu acho que é muito importante: não adiantará nada o conhecimento dos ensinamentos de Cristo, se não imitarmos os seus ou o seu comportamento. Não adianta o seu conhecimento, se você não imitá-lo. É por isso que eu gosto de dizer que Jesus é o modelo a ser seguido, e teve um homem que teve coragem e ousadia de dizer, como está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem falou isso? Paulo. Por quê? Porque ele vivenciou exatamente o que Jesus deixou para eles. No caso, os apóstolos, e logo em seguida a pessoa de Paulo. Agora a pergunta é: será que eu, estou começando comigo, será que eu, pastor, poderia chegar para qualquer pessoa na face da terra e dizer, sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo? Isso é algo extremamente forte para se dizer. É algo que muitas vezes nós queremos, mas nós não fazemos. Nós precisamos desse modelo, precisamos desse Jesus, mas nós não comportamos como Ele pede para que nós estejamos nos comportando. João capítulo 13, versículo 15, diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Esse relato é de quando ele juntou com os seus discípulos e lavou os pés dos discípulos. Um exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós podemos dizer isso nessa manhã? Será que nós podemos abrir o nosso coração e dizer a Deus: para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro? Será que nós podemos hoje, na liberdade que nós temos nessa nação, por ser um país laico, de poder falar sobre Jesus e dizer: olha, para mim o morrer é Cristo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Será que nós podemos dizer? Ou será como aconteceu com essa jovem lá na Índia, que a casa dela já foi bombardeada, caiu mísseis do lado da casa dela, caiu várias coisas, marcas de projéteis disparados por fuzis. Com certeza, no coração dela, ela poderia dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E um detalhe: essa jovem não é tão longe daqui. A Joyce, a minha sobrinha, conhece ela porque é amiga dela. Ela é da primeira igreja batista de Itajubá, de Minas Gerais, perto daqui. E ela já veio para o Brasil, já voltou para o Brasil, e ela voltou de novo. Você sabe por quê? Porque ela entendeu o modelo a ser seguido. Ela entendeu o modelo de que eu morro por Cristo, porque eu vou estar na glória com Ele, no momento que eu fechar os meus olhos aqui. O ponto de partida e de chegada da história, escute isso, por favor, que o ponto de partida e chegada da história é Jesus. A sua história tem um início, a sua história vai ter um fim, e do começo ao fim, ela precisa estar repleta e cheia da pessoa de Jesus. Se não for assim, nós precisamos rever os nossos conceitos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou,
é vã nossa pregação, é vã a vossa fé. Ponto de partida. Sem Jesus não há cristianismo. O Novo Testamento narra a vida, morte e ressurreição de Cristo como ações que revelam a paixão de Deus para a humanidade, cujo propósito é a sua própria glorificação. Jesus é o modelo. Para quê? Para que a glória de Deus seja refletida pela minha vida. Glória a Deus por isso. Eu não sei se isso mexe com o teu coração, mas mexe com o meu. Mexe muito com o meu. O que nós podemos fazer para que nós possamos ser modelo de Jesus? A sua vida e a minha vida precisam ser impactadas por 5 coisas. A primeira delas, escrevo aí. Embora está gravado, você vai poder ver pelo site. Mas a nossa vida precisa ser impactada pela encarnação de Jesus Cristo. Ele nasceu, habitou entre nós. Em João capítulo 1, eu amo esses versículos. E aqui mostra toda a glória de Deus e tudo aquilo que Deus faz e tudo aquilo que Deus quer fazer. João capítulo 1, versículo 1 a 5, primeiramente, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava falando de qual pessoa? Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! Eu fui criado porque Jesus, ele estava com Deus, e ele falou assim: pode fazer a criação, porque eu sei que eles serão meus. Eu sou de Jesus e você precisa ser de Jesus. Ele nasceu no meu coração um dia e ele precisa nascer no seu coração um dia. A vida que estava nele a vida era a luz dos homens. Ele está dizendo aqui que quando Jesus nasceu, eu que andava em trevas, viu grande luz, e essa luz hoje, pela graça de Deus, e por aquilo que eu fiz, a minha decisão, essa luz mora no meu coração. Eu não vivo mais em trevas, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Acredite, se você deixar Jesus nascer no seu coração, aonde você estiver, você pode ser luz e dissipar todas as trevas. É por isso que Jesus precisa ser o modelo a ser seguido, porque tornar-se carne mostra a sua identificação com a humanidade. Jesus tornou-se carne, ele nasceu no nosso meio. Sabe o que Jesus fez com tudo isso? Ele falou assim: Pai, eu preciso ser iguais a eles, para que eles entendam que o Senhor os criou para a sua glória, e pelo pecado de Adão foi perdida essa glória. Aí o que aconteceu? Jesus veio para resgatar o homem do seu propósito original. E qual é esse propósito original? Glorificar a Deus em todo tempo, em qualquer circunstância e acima de qualquer dor, acima de qualquer sofrimento, acima de qualquer perda, acima de qualquer fracasso, acima de qualquer insucesso. Ele é Jesus, igualzinho a você, que se manifestou para mostrar a você pode mudar de vida. Ele pode ser o seu modelo, ele será o seu modelo, ele é o seu modelo. Abra o teu coração e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração: Ei, eu quero que vocês sejam modelos. Glória a Deus por isso. A intromissão de Deus na história humana começa com uma missão: enviar Jesus. E a encarnação, eu vou dizer para você, atenda isso,
Entenda e atenta para isso. Jesus é o clímax de um longo processo em que o Senhor atravessa as portas da eternidade, penetrando dentro da história da humanidade. Aleluia! Eu não sei se isso mexe com você, mas precisa mexer. O Espírito precisa impactar você na encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus é o clímax, é o ápice daquilo que Deus fez, trazendo das portas da eternidade a salvação para a humanidade, aonde eu e você estávamos, e se não fosse por Jesus, estávamos condenados a morte eterna em sua volta, ou se você fechar os olhos aqui nessa terra sem Jesus. Jesus veio para isso, para mudar essa situação, para fazer você totalmente diferente. Por isso Jesus, Ele encarnou missionalmente. Lembram que eu falei que nós íamos falar sempre de missões? Jesus encarnou missionalmente, Ele encarnou na sua vida. Você hoje é um missionário no mundo e um ministro de Deus na casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que Jesus fez? Jesus, Ele mergulhou a si mesmo na loucura daquela época. Na loucura daquela época. Cresce e vive como judeu. Assimila a cultura do Oriente Médio. Conhece os seus valores. Estuda a sua Torá, compreende suas crenças e engaja-se em diversos assuntos relevantes à maior parte das pessoas. Jesus tinha resposta para tudo. Você sabe por quê? Porque Ele conhecia quem Ele era, Ele conhecia de onde Ele veio e Ele sabia muito bem qual era o propósito da vida dele. E muitas vezes nós não conseguimos entender qual é o nosso propósito. Resumindo um pouquinho sobre a encarnação de Jesus, entenda isso. Se você aceitou Jesus e se você tem Jesus, algo missional está dentro do seu coração. Existe uma missão. E isso faz com que nós possamos nos relacionar melhor com as pessoas, inserindo-as no seu contexto, compreendendo as suas circunstâncias e entendendo suas fraquezas e inseguranças com o mesmo sentido de graça que havia em Jesus. Jesus não é o modelo. E o que Jesus fez? Ele veio naquela época, ele foi inserido num contexto, e nesse contexto ele entendia as pessoas. Qual que é o meu modelo a seguir? Jesus nasceu no meu coração, Jesus está no meu coração. O que eu preciso fazer? Eu preciso estar dentro desse contexto, do nosso contexto, no contexto do mundo, e entender as pessoas, nos relacionarmos com elas e dizer: há solução para o seu problema, há solução para a sua dificuldade, há bênção sobre a sua vida, mas a melhor bênção que você precisa é ter Jesus no coração, é ter Jesus na sua vida em todo o tempo. Ah, Jesus, como é bom falar sobre esse nome, como é bom falar deste nome. A segunda coisa que nós precisamos ser impactados é pelo modelo da morte de Jesus. Sem a cruz, o cristianismo é uma outra forma de experiência religiosa ou qualquer outro tipo de espiritualidade da nossa era. Sem a cruz, o cristianismo não vale a pena. O cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Você concorda com isso? Então Jesus tem que ser o seu modelo. Jesus precisa ser o seu modelo. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Um outro versículo maravilhoso da palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 15, 2 Coríntios 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram.
A cruz, ela representa a fragilidade da nossa vida. A nossa vida é frágil sem Jesus, mas a nossa vida é forte com Jesus. E é isso que nós precisamos entender. A morte de Cristo como modelo, ela revela que os nossos modelos de vida são falhos, os nossos resultados são ambíguos, o nosso recurso é passageiro e a nossa forma é transitória e nenhuma delas leva à perfeição que buscamos. Na cruz, eu sou exatamente o que eu sou. E lá revela exatamente o que eu sou. Morte é o sinal externo que comprova que nenhuma das nossas realizações se encaixa no reino de Deus. Preste atenção, vou repetir. Morte é o sinal externo que comprova que nenhuma das nossas realizações se encaixa no reino de Deus. Por quê? Porque os teus recursos vão ficar, as tuas roupas vão ficar, as coisas que vocês estão tendo vão ficar, porque lá no céu, ou quando o reino de Deus for implantado na terra, sabe o que precisa acontecer, o que vai acontecer? Somente uma vida transformada e renovada poderá ser abençoado por Ele. Entenda isso. A cruz é a única opção, a única alternativa que conecta céus e terra, vida eterna e morte eterna, e que une ideal e realidade. É a única coisa. A cruz é a única opção, a única alternativa que conecta céus e terra, vida eterna e morte eterna, e que une ideal e realidade. A cruz é a perfeita combinação da ira de Deus com o seu amor e misericórdia. Na cruz está a ira de Deus, mas também está amor e misericórdia. A cruz é o único marco que revela ambos os atributos. Um deles, a severidade da ira de Deus. Deus é severo diante do pecado, mas também revela a profundidade do seu amor compassivo através do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Essa é a cruz. Nós queremos ser modelos, mas a palavra diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a cruz que você precisa carregar hoje? Qual é a cruz? A cruz revela simultaneamente a quantidade do nosso pecado contra Deus, mas também revela a quantidade do seu amor para conosco. Isso é maravilhoso. A cruz é o único centro da história da humanidade. Agora eu quero que você entenda por que Jesus morreu na cruz. Quando Jesus enviou os seus discípulos em missão, você concorda que Jesus levou os seus discípulos em missão? Sim? Isso é bom. Por quê? Para levá-los em missão, Ele fez algo poderoso. Ele mostrou as suas mãos e os seus pés. Aleluia. 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 Por que Ele teve que mostrar as suas mãos e os seus pés? Vocês vão sofrer perseguições, vocês vão sofrer lutas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vão e façam discípulos. Precisou mostrar para eles. Lucas capítulo 24, versículo 39 e 40 diz o seguinte: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificar, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos
e os pés. Creia em Jesus e você fará toda a diferença. Creia em Jesus, na sua morte, na sua vida, na sua ressurreição, e você fará toda a diferença. Quando a igreja se esvaziar-se de si mesma, sacrificando-se, amando com sinceridade, perdoando e curando, humilhando-se com vulnerabilidade e morrendo diariamente, ela poderá conquistar e atrair Jesus como modelo. Uau! É forte essas palavras, é difícil, mas essa é uma realidade. A igreja precisa conhecer um Jesus que morreu, mas ressuscitou, e em suas mãos tem a marca dos cravos, em seus pés a marca dos cravos. Mas também Jesus, quando se levantou, Ele disse: eu venci o mundo. E a igreja precisa continuar vencendo o mundo. A nossa vida precisa ser impactada, terceiro, pela ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e vive para todos sempre, e isso ninguém no mundo pode mudar, porque Ele está vivo. Romanos 8,11 diz o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Você tem vida, e a vida precisa pulsar dentro do seu coração. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Queridos, não adianta nós queremos buscarmos modelo ao nível terreno de Jesus. O único modelo que nós podemos buscar é o modelo do alto, aonde Cristo está, e trazê-lo para dentro de nós, para que no sentido horizontal nós possamos ganhar as pessoas para Cristo. Você precisa ser impactado pela ressurreição de Cristo, porque a mensagem da cruz é incompleta e ilusória sem a ressurreição de Cristo. A mensagem da cruz só se faz completa pela ressurreição de Cristo. Enquanto na cruz, a missão reflete sacrifício, perdão, fraqueza e sofrimento de Cristo, na ressurreição, ela demonstra vitória, grandeza, vida e poder do Messias. Aleluia, glória a Deus. A tua dor, o teu sofrimento já foi lá na cruz. Não estou dizendo que você não vá sofrer no mundo, não estou dizendo isso. Mas se você entender que a ressurreição já aconteceu, embora você sofra, você vai transmitir vitória, grandeza, vida e poder de Jesus. Oh Deus, como isso é importante que a igreja entenda, como isso é importante para a igreja ser diferente e fazer a diferença. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o seguinte: buscai pois o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. A obra do reino, e isso que eu vou dizer agora para você e para você que assiste nesse vídeo, nesse momento, talvez choque o teu coração, mas é uma realidade. A obra do reino não é tirar pessoas da terra e levá-las para o céu, mas trazer o quanto pudermos do céu na terra e na vida das pessoas. É isso, a obra do reino é isso. Por que eu falo isso para você? Quando você aceitou Jesus, você permanecendo firme em Jesus, você vai estar no céu, você vai para o céu, cumprindo os princípios de Deus, cumprindo as ordens, os mandamentos, obedecendo aquele que deixou escrito todo o princípio de vida para nós, você vai para o céu.
Mas nós não podemos ser egoístas de entender que a obra do reino é só isso. Não, a obra do reino é fazer com que o reino fosse estabelecido na terra e isso espalhado para todas as pessoas. É por isso que Isaías escreveu em Isaías 1,19: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Esta terra produz leite e mel. Produz leite e mel, embora esteja numa corrupção terrível, embora esteja numa situação deplorável, mas o reino de Deus que está em meu coração precisa ser implantado aonde eu estou, e isso começa na minha casa, isso vem para a igreja, isso vai para o lugar aonde eu trabalho, e é ali que você faz a diferença, aonde as pessoas conhecem Jesus Cristo é o Senhor. Não existe outra forma de nós vermos pessoas se ajoelhando e confessando Jesus, se nós não passarmos o reino de Deus que foi implantado em nossos corações e está sendo implantado aqui neste lugar. Não existe outra forma. Embora a igreja seja imperfeita, ela tem o potencial de refletir em seus ministérios. Preste atenção, líderes de ministérios, preste muita atenção, líderes, diretores. Embora a igreja seja imperfeita, e glória a Deus porque ela é imperfeita, porque se ela fosse perfeita, ela já tinha subido, já estava para a glória, já tinha subido para a glória. Glória a Deus por isso, porque nós estamos aprendendo. Ela tem o potencial de refletir em seus ministérios os programas dos quais, dentre eles, serão implantados os valores do reino. Queridos, é algo que nós precisamos trabalhar. Precisamos fazer em todo tempo, em qualquer área ministerial dessa igreja, implantar os valores do reino, implantar a palavra de Deus. Outra coisa, 4. Mateus 10,15, desculpa, não li o Mateus 10,15, vamos ler o Mateus 10,15. Mateus capítulo 10, versículo 15, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aleluia. A sua vida, a minha vida, a nossa vida precisa ser impactada pela ascensão de Jesus Cristo. Ah, mas não é só vida, morte e ressurreição, não, tem mais coisas. Nós precisamos ser impactados pela ascensão de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 11. Atos 1:11 diz assim: e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Ele foi para a glória, ele retornou para o lar, e é lá que eu vou retornar também, eu vou retornar para o meu lar. Jesus foi subindo, foi visto subindo, e será visto descendo. Entre o espaço da ascensão e o retorno, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, a igreja deve preencher este espaço com seu testemunho. Uau! Entre a vinda, entre a ascensão, entre a primeira e a segunda, esse espaço a igreja precisa preencher com o seu testemunho. Quer saber como? Simples. Atos 1:8. Jesus deixou claro como a igreja deve preencher com testemunho esse espaço. Mas recebereis poder sobre vós, ao descer o quê? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
O propósito principal da descida do Espírito é fazer com que as pessoas, a igreja, seja cheia do Espírito para testemunhar do que Jesus fez pelo reino do seu Pai. Ah, meu irmão, como é bom ter a presença de Jesus, como é bom ser conduzido pelo Espírito, como é bom sermos conduzidos. Mas a condução do Espírito, ela precisa refletir a testemunha, que é a igreja. O preenchimento ocorre com a descida do Espírito Santo na festa do Pentecoste. E a igreja entra no mundo como comunidade do Espírito. Qual é a função e qual foi a função daquela igreja? Pregar a palavra constantemente, falar do amor de Jesus, fazer a obra que Ele fez. O Espírito Santo, então, Ele é o nosso missionário, é Ele que nos conduz. Sem o Espírito, a missão é impossível. É impossível você estar ajoelhado num campo e com uma arma na sua cabeça dizendo: negue a Jesus, negue a Jesus. E se não for pelo Espírito, você nega. Você nega. Mas quando o Espírito está em você e você entende que você está completando a lacuna que Deus deixou para a sua vida de testemunhar, você vai dizer: não nego, não nego. Tu vai morrer? Posso morrer, vou fechar os olhos aqui e vou abrir com o Pai. Ah, vai acontecer? Pode fazer, porque eu vou estar com Deus. Somente o Espírito, com o Espírito nós podemos fazer a missão. Por que isso? Porque é simples, o Espírito, Ele te capacita, Ele te dá capacitação. O que é essa capacitação, gente? É de você falar de Jesus, é de você estar cheio da presença do Senhor. Gálatas 5, de 16 a 25, diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quer um exemplo? Para aqui. Quantos daqui, sejam sinceros, quantos daqui gostariam de estar dormindo agora? Quantos daqui gostariam de estar num clube, numa piscina? Quantos daqui gostariam de estar sentado à beira de uma churrasqueira, já colocando o seu carvãozinho, colocando a sua carninha para assar? É, meu irmão, esse é o vosso desejo carnal. Olha a carne como milita com o Espírito. Agora, preste muita atenção. Mas você e eu, movidos pelo Espírito, viemos à casa de Deus. Vocês são vencedores, vocês derrotaram a carne. Não vou abrir uma outra coisa aqui, que isso aqui pode ser uma outra ministração. Mas existe uma outra coisa aqui também. Mas eu só vou falar assim para você: talvez você esteja só de corpo, e a alma está longe, e o Espírito está longe. Mas é uma outra coisa. Mas você venceu, você desejou estar aqui. E quando você desejou estar aqui, você sinalizou para Deus dizendo: eu quero ouvir a tua voz. E eu espero que você esteja ouvindo a voz de Deus. Aí ele continua dizendo: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se você quer ser modelo, você precisa vencer tudo isso que Paulo deixou para a igreja de Gálatas: as obras
da carne. E quanto mais você deixa o Espírito agir, você pode ter certeza de que o fruto do Espírito vai ser derramado sobre a sua vida: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, igreja, ande também no Espírito. Esse é o modelo a ser seguido. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. A outra coisa que o Espírito Santo, o Espírito missionário faz para nós, ele batalha pelo discipulado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Olha só que texto maravilhoso. Não vou ler todo o texto, mas você vai poder entender aí. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, assim: guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em vós. E eu gosto de Timóteo, quando Paulo exortando a Timóteo, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Modelo a ser seguido. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Preste atenção, igreja. Sem a capacitação do Espírito, e sem o discipulado, e sem você receber ensino, a sua vida pode ser vã. Aquilo que você faz pode se perder pelo caminho. Porque sem o Espírito Santo, o melhor planejamento estratégico fracassará. Sem o Espírito Santo, o melhor planejamento estratégico, ele vai fracassar. Devemos administrar, organizar, planejar, treinar, liderar profundamente, conscientes de que a nossa dependência é do Espírito Santo de poder. Aleluia. Aleluia. Se você não estiver sendo dependente do Espírito Santo, você pode se dar muito mal na sua vida. Por último, a sua vida precisa ser impactada pela segunda vinda de Jesus Cristo. Oh Senhor, volta logo. Volta, Senhor, porque eu não aguento mais essa luta. Volta, Senhor, porque eu não aguento mais a Dilma. Volta, Senhor, porque eu não aguento mais o Congresso. Volta, Senhor, porque eu não aguento mais a minha família. Volta, Senhor, porque não aguento mais as dívidas. Volta, Senhor, não aguento mais isso. Não aguento mais, a água vai acabar. Senhor, não aguento mais, volta logo. Você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar para você? Sobre a sua segunda vinda? Você está preparado para ouvir o que Deus quer falar sobre a sua volta? Espero que você esteja preparado e que Satanás não tape os seus ouvidos agora. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus prometeu que o fim não virá até que o evangelho do reino fosse pregado a todas as nações. Então preste atenção, para que você não caia na cilada do inimigo. Haverá guerras, sofrimentos,
perseguições, falta de água, pai contra filho, filho contra pai, governos cada vez mais corruptos, situações cada vez mais catastróficas, situações descontroláveis. Vai haver situações e que muitos vão interpretar como sendo estes os finais do tempo. Por exemplo, falsos cristãos edificarão seus impérios. Falsos profetas oferecerão as bênçãos de uma nova era totalmente diferente da história de Jesus. Preste muita atenção. Vão surgir guerras, vão surgir lutas, vão surgir provações, vão surgir todas as sortes de destruições que possa acontecer contra as nossas vidas. Jesus não vai voltar enquanto o Evangelho não for pregado a todas as nações. Ou seja, nós queremos que Jesus volte, não é isso? Quem daqui já falou assim, Jesus volta logo? Isso. Agora preste atenção, quais são os seus familiares que não conhecem a Jesus? Quais são os povos que ainda não conhecem a Jesus? Quais são as pessoas que não reconheceram Jesus como o Senhor da sua vida? Sabe para onde elas vão? Você sabe para onde elas vão? Elas serão condenadas eternamente. Então não fale para Jesus voltar enquanto você não pregar o Evangelho para o seu ente querido. Não fale para Jesus voltar enquanto você não pregar o Evangelho para o seu filho. Não fale para Jesus voltar enquanto você não pregar o Evangelho para os seus funcionários. Não fale para Jesus voltar se ainda você vê alguém que ainda não conhece a Jesus. Porque essas pessoas que não conhecem Jesus estão condenadas eternamente se Jesus voltar. Não, Jesus não altera a ordem lógica do seu planejamento estratégico. Deus tem um planejamento. Jesus veio, Ele subiu, Ele veio, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou e foi para o céu. E Deus sabe o dia que Ele vai voltar. Nem o filho fica pedindo, pai, manda logo, o Brasil está passando lá, ó, os governantes lá, manda eu lá para acabar com tudo. Ô pai, manda eu ir lá para acabar com os altos índices de homicídio. Pai, manda lá, porque o índice de divórcio está crescendo absurdamente e vai acontecer de novo e vai continuar crescendo. Pai, manda logo. Não, Jesus não está fazendo isso. Ele está intercedendo por você, Ele está intercedendo por mim, porque quando Jesus der a ordem, o Evangelho foi pregado a todas as nações. Pregue o Evangelho, não peça a volta de Jesus. O seu vizinho vai para o inferno, o seu parente vai para o inferno, aquele jovenzinho que anda na rua que não conhece Jesus vai para o inferno. Queridos, é muito sério quando nós falamos que Jesus é o nosso modelo. Jesus não vai voltar enquanto o Evangelho for pregado a todas as nações. Na volta de Jesus, os incalculáveis atributos de Deus, sua graça, poder, majestade, amor e sabedoria serão revelados. Não há espaço para ansiedade, não há espaço para sofrimento, não há espaço para as nossas falhas, não há espaço do nosso sucesso, não há espaço para a fidelidade, não há espaço para mais nada, porque quando Jesus voltar, seremos testemunhas nos céus, dizendo: Pai, o sacrifício do seu Filho foi suficiente para que eu chegasse aqui, e eu estou te adorando em espírito e em verdade. Este é o modelo que nós queremos ter de Jesus para a minha vida, para que eu possa refletir a imagem de Cristo. Este é o modelo a ser seguido pelos líderes, por todos os pastores, por todos os missionários, para que as pessoas venham a conhecê-lo como Senhor e Salvador. A vinda de Jesus nos dá coragem para nós assumirmos uma nova atitude diante da história
e diante da sociedade: eu vou pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus não veio para criar um sistema religioso. O homem faz muito bem isso por si próprio. Ele cria sistemas. Jesus não veio para ensinar algo meramente intelectual. Deus entregou o seu Filho, um modelo, para que pudéssemos seguir. Jesus veio da forma humana, encarnada em vida e ação, com lágrimas, sangue e suor. Não mude este mundo reduzindo Jesus e a sua mensagem às abstrações da nossa vida, a teorias, a estratégias, mas busque ser exatamente o que Deus chamou para você ser e fazer exatamente o que Deus te chamou para fazer. Ser o modelo é ser e fazer discípulos. Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão hoje? Eu não sei se você vai tomar alguma decisão hoje ou não, mas da mesma forma que quando eu estava passando essa mensagem, o Espírito queimou dentro do meu coração, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é essa: você entende o que é modelo? Você entende o que é modelo? Você entendeu o que é ser modelo? É pisar aonde Jesus pisou e andar da maneira que Jesus andou, falar como Ele falou, agir como Ele agiu, pensar como Ele pensou, ver das mesmas condições que Ele viu. Você entende o que é ser modelo? O segundo questionamento nessa manhã para a sua vida é essa: o que te impede de ser modelo? O que te impede de ser modelo? Aí eu quero dizer uma coisa para você: o que te impede de ser modelo? Lutas. Se eu fizer aqui uma pergunta para você, você vai dizer: eu estou passando por lutas? Eu passo. Provações. Talvez você vai dizer: eu passo por provações. Tentações, sofrimentos, dores, tristezas, angústias. Este é o modelo que o mundo apresenta, mas não é o modelo que Jesus me ensinou nessa manhã. O modelo que Jesus me ensinou nessa manhã é passar por sobre todas elas, pelas lutas, pelas provações, pelas tentações, sofrimentos, dores, angústias e assim por diante. E por último, eu quero fazer o terceiro questionamento. Você quer ser modelo e refletir a imagem de Cristo? Você quer ser modelo e refletir a imagem de Cristo? A mensagem que Deus deu para você, para mim e para esta igreja nesta manhã, que se você quer ser o modelo e refletir a imagem de Cristo, Jesus precisa ser o modelo a ser seguido na sua vida. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.